Bom dia, meus amores! Em nossa aula de produção textual, nós iremos conhecer uma nova história. Mas antes de iniciarmos, nós iremos ouvir a nossa meditação. Ouça com atenção e participe no momento da oração, fechando seus olhos para juntos falarmos com o nosso bom Deus. Fala aí galera, a gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Menos é Mais, e o texto bíblico está lá em Êxodo 23, versículo 2, que diz o seguinte: Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. Atualmente somos cerca de 7,6 bilhões de pessoas no planeta. Ao pensar nesse tanto de gente, vem a pergunta: será que a maioria sempre tem a razão? Existe um ditado popular que diz o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Eu me pergunto, será que a massa sempre é a mais inteligente? Não. Tanto a história quanto a Bíblia nos fazem pensar um pouquinho sobre isso. Somente Noé e a sua família estavam certos ali com relação ao dilúvio. Já no caso de Babel, a gente enxerga a galera se reunindo para ir contra Deus. O resultado? Surgimento das línguas, por conta da necessidade de serem espalhados por toda a terra. Enquanto Moisés estava recebendo a lei de Deus, a galera de Israel estava adorando bezerro de ouro. Portanto, não fazia muito sentido, sendo que eles tinham acabado de receber a liberdade através de Deus. Dos 12 espias, somente 2 tiveram a noção, o bom senso e até mesmo a confiança em Deus para dar um relatório positivo. Os outros 10 estavam simplesmente olhando as impossibilidades, esquecendo que Deus daria aquela terra prometida. Uma multidão preferiu que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse solto. Tudo isso a gente percebe. A massa nem sempre tem a razão. Não sei por que ele disse isso. Hoje, você também tem a possibilidade de escolher, olhar para aquilo que a massa está fazendo ao seu redor. E às vezes, a sua galera começa a movimentar de tal forma, esquecendo dos conselhos de Deus. Não entra no jogo, não entra nessa. Você não precisa fazer o que a galera está fazendo, principalmente se for errado. Você tem possibilidade de ser você mesmo. Eu acho que a sua mãe sempre teve razão quando ela falou: Wait for it, wait for it, wait for it. Keep waiting, wait for it. Você não é todo mundo. Turn down for what? Não seja todo mundo. Não tenha medo de ser diferente, quando diferente é ser o reflexo de Deus para as outras pessoas. Seja a imagem de Deus no meio de 7,6 bilhões de pessoas. Ora comigo? Deus, a gente não quer ser como a maioria quando a maioria estiver fazendo coisa errada. A gente não quer ser como os outros quando os outros estiverem longe do Senhor. Ajude que a gente seja como o Senhor e principalmente que a gente reflita o seu caráter. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu galera, que Deus abençoe muito. E a nossa leitura será do livro de Leonardo Mendes Cardoso, que tem o título Amanda no País das Vitaminas. Nós iremos agora ouvir a leitura deste livro. Fique muito atento a cada detalhe. Amanda no País das Vitaminas, de Leonardo Mendes Cardoso. Amanda era uma dessas meninas magricelas que viviam brigando com as mães por não quererem se alimentar direito. Não gostava de carnes, nem de verduras e nem de frutas. Só comia baboseiras, dessas que são vendidas em saquinhos, cheias de corantes, conservantes e outros produtos químicos. Ela era muito inteligente, porém não estava indo bem nos estudos. Vivia com desânimo, dores nas pernas e, por vezes, não tinha sequer ânimo de ficar em pé por muito tempo. Um certo dia, ela chegou da escola com um livro novo de ciências e pôs-se a ler. Mas adormeceu ali mesmo, no sofá, e começou a sonhar. No sonho, ela foi até a geladeira procurar um lanche, quando, de repente, escorregou e caiu dentro da gaveta de frutas e verduras.
Parecia que ela estava caindo num poço sem fundo e, à medida que ia descendo, via passar diante de si frutas, verduras de todos os tipos. Ela gritou bastante até que caiu sobre uma enorme e macia folhagem verde. Ai! Quem ousa desmanchar assim minha cabeleira? Perguntou nervoso um enorme pé de alface. Meu Deus! Quem está falando comigo? Perguntou a menina assustada. Ora, como quem? Você cai sobre minha cabeça, bagunça todo meu penteado e ainda me ignora? Falou ainda mais zangado o repolhudo vegetal. Mas alfaces não falam, disse espantada. Bem, vocês humanos é que não têm o hábito de nos escutar. No entanto, falamos com vocês o tempo todo, disse a verdura bem mais calma. Nesse instante, passa correndo um limão gritando sem parar. Que horas são? Estou atrasado! Todos devem estar à minha espera! A Amanda já não entendia mais nada. Primeiro, havia caído dentro de um poço na geladeira. Fora parar sobre as folhagens de um vaidoso e falante pé de alface. E agora, um apressado limão quase atropela e nem lhe dá explicações. Parecia mais uma daquelas alucinações do tipo Alice nos Países das Maravilhas. A pobre criança já nem tinha mais certeza se estava mesmo sonhando ou se estava acordada. Olha, seu pé de alface, como eu faço para voltar lá para cima? Eu quero ir embora, disse quase chorando. Não precisa chorar, menininha. Voltar é fácil. Basta apenas que dê um pulo bem alto e forte. Pronto, você chegará num instante, exclamou a vaidosa planta. Ora, mas como pular alto e forte? A criaturinha vivia desanimada, sem forças. Às vezes, nem sequer conseguia parar em pé por muito tempo. Seu pé de alface, assim não vai ter jeito mesmo. O senhor não vê como estou fraquinha, disse desanimada. Mas isso foi escolha sua. Você nunca quis se alimentar direito e só vive comendo besteiradas. É nisso que dá, respondeu-lhe a alface. É verdade, mas e agora? O que eu faço? Por favor, me ajude, suplicou. Novamente passou o limãozinho, correndo e gritando como sempre, achando-se atrasado. Mas atrasado pra quê? Aonde você vai com tanta pressa? Me espera! A Amanda saiu correndo também. A pobrezinha estava mesmo fraca. Nem bem correu por alguns metros e já estava toda suada e com cansaço terrível. Ora, mas não é a Amanda? Aquela menina que me detesta? Perguntou uma vistosa beterraba. Olha, dona Beterraba, eu já estou me convencendo da importância de todos os bons alimentos. Mas, por favor, me ajude a voltar lá para cima, suplicou a menina. Amanda, só há um jeito de voltar. Você precisa recuperar suas forças com uma alimentação rica em proteínas, ferro e, principalmente, vitaminas, disse a beterraba. Vários são os componentes que possuímos e que irão lhe ajudar. Por isso, é importante diversificarmos a alimentação e, de preferência, devemos ser consumidos crus, continuou. Eu, por exemplo, sou rica em ferro
e vou protegê-la, junto com a couve, o espinafre, o fígado contra a anemia, explicou. Aquele limãozinho que você perseguia é rico em vitamina C, que irá ajudá-la a vencer essa indisposição, dores nas pernas e fraquezas. Falou com ares de sábia a corada beterraba. E assim estendeu-se a conversa, com a pequena Amanda prestando atenção nos mínimos detalhes. A Amanda já ia saindo quando, de repente, o afobado limão trombou-se com ela e ambos rolaram no chão. Puxa, até que enfim acho que podemos nos falar. Afinal, pra que tanta pressa? Perguntou curiosa. Ora, como pra quê? Para ajudá-la, é claro! Exclamou a fruta. Todo esse tempo, corri para reunir um pouco de cada um de nós para alimentá-la. E com isso, recuperar-lhe as forças para que você possa voltar lá para cima. Disse com carinho. E assim foi feito. A Amanda comeu cada pedacinho de verdura e legume e bebeu cada gole de suco de frutas, como se nada mais gostoso existisse. Não precisou muito tempo para que ela se fortalecesse. Despediu-se de todos os novos amigos e, num salto só, pôs-se a caminho do seu lar. De repente, a Amanda acordou aos pulos, com sua mãe lhe chamando para o jantar. A mãe da menina nunca havia visto a Amanda alimentar-se tão bem. E no prato, as verduras e legumes pareciam sorrir-lhe o tempo todo. Depois de ouvir e aprender com a história de Amanda, eu tenho certeza que você vai fazer ótimas escolhas na hora de montar o seu prato. Lembre-se, cuide da sua saúde desde a sua alimentação. Agora você vai preencher a ficha 9 do seu livrinho Ler é uma Aventura. Preencha com todas as informações do autor do livro, o título, o personagem, enfim. Eu quero te desejar uma boa atividade. Quero te desejar também um beijo no seu coração e até a próxima aula.